Segunda-feira, 07 de novembro. Capítulo 61. Esmeralda lamenta ter que casar em uma cadeira de rodas no capítulo de segunda-feira, dia 7 de novembro, da novela Gata do SBT. Esmeralda vai agradecer silencioso pela forma que ele cuida dela. Paulo quer se casar com Esmeralda, mas ela pede um tempo. Esmeralda está esperando para ser operada. Augusto não quer mais que Lorena veja os filhos de Esmeralda. Mariano conta a Paulo que silencioso vai ter que colocar os seus bens no nome de outra pessoa. Esmeralda lamenta se casar em uma cadeira de rodas. Mariano conta a silencioso que Augusto pegou alguns documentos em branco e que estavam assinados. Gisele acredita que tem Paulo em suas mãos. Silencioso insinua que Mariano não esteja ao seu lado. Damião e Mariano têm uma briga e são separados por Silencioso. Esmeralda questiona pela se ela é filha dela e Silencioso. Esmeralda tenta mudar a opinião de Augusto. Mariano diz que Silencioso que precisa passar tudo o que tem para o nome de Esmeralda se não quiser perder tudo. Esmeralda conta para Silencioso a ameaça de Augusto. Terça-feira, 08 de novembro. Capítulo 62. Pele sequestrada para desespero de Silencioso no resumo da novela Gata do dia 8 de novembro. Terça-feira. Gisele quer um beijo de Paulo e os dois acabam sendo surpreendidos por Silencioso. Mariano critica o irmão por estar próximo de Gisele e Silencioso diz que não vai aceitar que ele brinque com Esmeralda. Pele sequestrada. Silencioso questiona Esmeralda se ela sabe que está sendo enganada por Gisele e Paulo. A moça começa a chorar e acredita que Paulo está com ela por sentir pena. Silencioso diz que Paulo vai pagar por isso. Paulo tenta se explicar para Esmeralda. Lorena tem uma discussão com Augusto e ele ameaça se separar. Paulo conta o que aconteceu a Virgínia. Pela está chorando bastante em uma cabana. Mariano tem uma discussão com Augusto. Paulo quer que a Gisele cancele o contrato que ele assinou. Paulo conta a Esmeralda como tudo aconteceu e diz que ela é a mulher da sua vida. Esmeralda diz que não quer atrapalhar a vida dele. Pela consegue escapar. Quarta-feira, 09 a 11. Capítulo 63. Esmeralda escuta Pela gritando, mas não consegue ajudá-la no resumo da novela Gata de quarta-feira, dia 9 de novembro. Silencioso deixa Paulo se explicar e conta a ele como tudo aconteceu. Esmeralda diz que vai parar de chorar e lutar para voltar a andar e lutar por Paulo. Silencioso conta a Damião a explicação dada por Paulo. Esmeralda escuta Pela gritando e ao tentar ajudar acaba caindo. Esmeralda pede para Mercedes abrir a porta, mas Augusto chega antes e leva Pela. Silencioso pensa que Esmeralda estava delirando. Silencioso diz a Lorena que não confia nela. Esmeralda quer que Lorena e Silencioso se perdoem para ter uma vida feliz ao lado de Paulo e seus filhos. Esmeralda ameaça ir embora de casa se Silencioso não fizer as pazes com Lorena. Paulo diz a Gisele que a relação deles será apenas profissional. Quinta-feira, 10 de novembro. Capítulo 64. Esmeralda está próxima de iniciar sua cirurgia no resumo da novela Gata do SBT de quinta-feira, dia 10 de novembro. Gisele quer ter uma conversa com Esmeralda e faz alguns insultos a ela. Augusto diz que Paulo só sente pena de Esmeralda. Gisele tenta rebaixar Esmeralda e fazer ela desistir de Paulo. Ela diz que sabe que Paulo a ama e que serão muito felizes, mas Gisele responde que não vai deixar isso acontecer. Silencioso passa seus bens para Damião. Esmeralda está prestes a iniciar a cirurgia e Paulo a pede em casamento novamente e ela aceita. Paulo e Esmeralda vão procurar o padre Rivas para se casar. Lorena diz a Augusta que contou a verdade e ele responde que quando recuperar tudo o que é dele vai abandoná-la. Gisele decide colocar uma cobra próximo da cama de Esmeralda. Sexta-feira, 11 de novembro. Capítulo 65. Esmeralda é picada por uma cobra e seu estado de saúde é delicado no resumo da novela Gata do SBT do dia 11 de novembro, sexta-feira. Esmeralda é picada pela cobra e recebe atendimento dos médicos. O médico diz que não poderá ser operada nesta situação. Paulo está muito preocupado com a situação de Esmeralda. Gisele diz a Augusto que conseguiu separar Paulo de Esmeralda. Silencioso pede para Deus ajudar a sua filha. Paulo tenta fazer Virginia e Lorena voltarem a conversar. Augusto não consegue fazer Pela esquecer de Fernando e faz alguns insultos a ela. Lorena tenta fazer a filha retornar para casa, mas ela responde que está feliz ao lado de Centavinho. O médico vai conversar com Silencioso e Paulo e dá boas notícias a eles. Mariano conta para Paulo que Gisele vai fazer de tudo para separá-lo de Esmeralda.